Olá, meu nome é Jaciara Gonçalves, sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Entomologia pela Universidade Federal do Paraná desde julho de 2017. Quando eu fui aprovada na seleção, meus pais ficaram muito felizes, mas eles me fizeram a seguinte pergunta. Agora que você passou no doutorado de entomologia, o que você vai fazer exatamente no doutorado? No meu doutorado, eu vou desenvolver um projeto sobre características biológicas e comportamentais de Lepidopterus praga da soja e suas implicações na implementação do refúgio e o manejo da resistência em lagartas praga em cultivos de soja BT. O quê? É complicado, mas vamos lá. Primeiramente, plantas BT são plantas que carregam uma proteína que é tóxica. E essa proteína ela foi isolada de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Por isso, então, são chamadas de plantas BT. E essa toxina, ao ser ingerida pelos insetos, pode causar a morte. Entendi. Mas todos os países usam essa tecnologia? Nem todos, pai. Atualmente, são 24 países que adotaram a tecnologia BT. Entre eles, o Brasil está na segunda posição em área plantada. Aqui no nosso país, aproximadamente 20 milhões de campos de futebol são plantados com soja BT, o que significa uma alta adoção. Infelizmente, a alta adoção de soja BT pode levar à seleção de populações resistentes, o que significa que ao longo do tempo, essa planta inseticida não vai mais ter um efeito sobre o inseto e o produtor vai ter que voltar a utilizar os métodos tradicionais para o controle das pragas da soja. Mas será que isso pode acontecer mesmo? Já aconteceu, pai. Atualmente são 16 casos de resistência detectados em campo a toxinas BT. Desses 16, 4 em pragas de algodão e 12 em pragas de milho. E desses, 2 casos registrados no Brasil. Você falou que vai trabalhar com soja. Existe algum caso de resistência? Nenhum caso de resistência à toxina BT em soja. Por isso, esforços são muito importantes para tentar diminuir a chance de que isso ocorra nas pragas da soja, que são controladas pela toxina BT, lagarta da soja e a lagarta falsa medideira. Pode ser feito para que a resistência não aconteça ou demore a acontecer no campo? Existem sim algumas estratégias. Uma delas é o plantio de uma área com soja que não seja BT, próxima à área BT, para que essa área seja um refúgio para os insetos, onde eles consigam completar seu ciclo de vida, e assim nós garantimos que na área sempre vai ocorrer insetos suscetíveis. Mas existe lugar certo para plantar esse refúgio? Sim, pai. A área de refúgio ela pode ser plantada entre as linhas de soja BT, ao redor da área BT ou até mesmo em blocos separados, contanto que nenhuma planta da área BT esteja a mais de 800 metros da área de refúgio. Por que 800 metros? Essa é uma boa pergunta, mãe. Essa distância ela foi recomendada baseada na principal praga de milho nos Estados Unidos e depois assumida aqui no Brasil para as pragas do milho também. Eu não entendi. E as pragas da soja? Para as pragas da soja, não se sabe ao certo se 800 metros são equivalente à capacidade de voo das mariposas praga. Desculpe entrar na conversa aqui, mas eu estava escutando eles perguntando para você e estava pensando, né, pai? Estava pensando bem. Se essa área de refúgio não tem toxinas, As lagartas vão comer um monte dessas plantas. será que depois alguma mariposa vai querer colocar seus ovos ali? Pois é, ficamos nessa dúvida. Pode ser que sim. Alguns estudos demonstram que as mariposas conseguem reconhecer uma planta atacada por lagarta e evitar o ovipositar nessas plantas. Portanto, se isso ocorrer com as mariposas praga da soja, pode ser que elas coloquem mais ovos nas plantas BT que estarão menos atacadas. Mas isso não interfere no refúgio? Pode ser que sim. Se as mariposas preferirem ovipositar em plantas BT, isso significa que haverá maior quantidade de lagartas se alimentando da toxina a cada geração, e com isso a seleção para resistência será mais rápida. Tudo bem, entendemos tudo sobre o refúgio. Mas então, o que você vai fazer nesse doutorado? Eu vou tentar responder as perguntas que vocês me fizeram. E como você vai responder essas perguntas? Nós vamos fazer experimentos em semicampo e campo, de preferência de oviposição, com plantas de soja BT e não BT, plantas atacadas por lagarta e plantas de diferentes idades. E para saber a capacidade de dispersão das mariposas, nós vamos liberar mariposas a campo, que estarão marcadas, e assim determinar a capacidade de voo das mesmas em condições de cultivo de soja.
Mas no final das contas, você vai ajudar alguém fazendo essa pesquisa? Os beneficiados com esses resultados serão os próprios produtores, que poderão praticar o refúgio de forma mais eficaz e ter a tecnologia por mais tempo, as empresas que produzem as plantas e podem fazer essa recomendação de forma mais segura, e todo o ambiente agrícola, que será mais conservado. Legal, Fia. Parabéns pelo projeto. Mas parece muito trabalho. Você vai fazer tudo isso sozinha? Não. Esse projeto ele é apoiado pela pós-graduação em entomologia da Universidade Federal do Paraná, pela Embrapa Soja, onde desenvolveremos a nossa pesquisa, está toda a equipe que auxiliará no projeto, e conta com o apoio financeiro do CNPq. Interessante, filha. Boa Boa sorte nesse projeto.